que o Bernardo faz, eu já estou me jogando, né? Consulta, em menos de 6 meses fiz 3, fez o curso de leitura de mão, estou fazendo. Aí ontem, sempre muito tranquilo, ele começou a falar tudo que ele fala, né? É como se fosse uma sedução intelectual, assim, você vai querendo conhecer mais o conhecimento que ele tem. E aí eu me interessei, por isso que eu estou aqui, para aprender. Mas aos poucos tenho procurado um pouco mais um grupo de pessoas que estão nesse mesmo processo para que eu tenha uma experiência diferente, né, também saindo desse individual e indo para o coletivo. E quando eu vi, né, a possibilidade de fazer esse curso, fez muito sentido para mim. Naquele momento eu já vi que eu precisava fazer e estou aqui. Achei muito generoso da parte dele, de toda a equipe, de estar muito disposta a contar as coisas, né? De como de que existe um jeito da gente se modificar. E assim, Bernardo, essa introdução que você fez, eu falei, gente, me achei. Porque eu falo que religião não é a gente que acha ela, é ela que acha a gente. Teve aquele fala assim, gente, aquela questão de sintonia. A gente vai definir Vedanta não só como um conhecimento, mas como o objetivo do conhecimento. Essa é uma perspectiva muito específica do tema. Então, na verdade, Vedanta é o conhecimento que liberta. E se a gente for pensar, o que significa essa palavra Vedanta? O que significa Vedanta? Né? Veda significa conhecimento. E Anta significa o fim, o objetivo. Qual é a utilidade do conhecimento? Então, Vedanta significa o objetivo do conhecimento. Né? Qual é a culminação da sabedoria? A gente vai cultivar tanto conhecimento e no final vai nos dar o quê? Então, Vedanta, na verdade, é isso. É utilizar um aprendizado intelectual, né, através de livros ou através de palestras, para que a gente chegue a algo. Isso é o Vedanta. É o objetivo do conhecimento. Não é simplesmente um aprendizado teórico, mas é uma meta alcançada através de um caminho que tem teoria também. Né? Então, o Vedanta, ele é um saber que vem dos Upanishads, vem do Bhagavad Gita, né? Vem dos Brahma Sutras, dos Vedas. E, claro, nós nos focamos no estudo desse livro aqui, que é o Bhagavad Gita. Né? Por um bom tempo, esse vai ser o nosso livro de todos os momentos, nosso livro de cabeceira, nosso livro de meditação de manhã. Ele é um livro muito importante, assim. É um livro de 800 versos, no qual existe um diálogo entre Krishna e Arjuna, Krishna sendo um mestre, Arjuna sendo um discípulo, e nesse tipo de diálogo, havendo muitas elucidações espirituais. Krishna orientando a Arjuna a como se tornar um transcendentalista, a como realmente entender qual é a perspectiva espiritual da vida que está por dentro da gente. Como é que a gente foge da concepção material da vida e atinge uma concepção espiritual? Né? O Bhagavad Gita, na verdade, é um livro para isso. Então, o Bhagavad Gita é um diálogo entre Krishna e Arjuna, num campo de batalha, no campo de Kurukshetra, que aborda questões fundamentais da existência. Vai falar sobre a existência mesmo. A gente já deve falar um pouquinho do Bhagavad Gita hoje. E então, o Bhagavad Gita, ele ensina que o verdadeiro eu, que é a Atma, a nossa alma, é algo eterno. Né? O verdadeiro eu é eterno. Ele existe além do corpo. Então, se deixa de existir o corpo, nós não deixamos de existir. Ah, mas e a mente? Se a mente para de pensar? Não, a gente também não deixa de existir. O eu está por dentro. Depois a gente vai entender o que é isso. O que é o corpo? Sharira. O que é a mente? Manas. E o que é a alma? Atma. Então, se a gente não é o corpo, se a gente não é o pensamento, o que a gente é? Estranho de pensar isso, né? A gente não é o corpo. Beleza. Você falar que a gente não é o corpo, tá bom. Mas a gente não é nem os pensamentos, nem as emoções, então o que a gente é? Nós somos Atma. Exatamente isso que a gente vai estudar. Então, o Bhagavad Gita, ele vai trazer insights também sobre a questão de Dharma, dever. Como nós devemos agir no mundo. Porque, assim, nós não somos o corpo, nós não somos da mente, mas a gente está vivendo uma experiência de ser corpo. E não tem como. Então, mesmo que a gente queira
a gente queira não nos identificar tanto com o corpo, ficar pensando, eu sou o corpo, eu preciso cuidar desse corpo, tudo é para esse corpo, e esses objetos pertencem a esse corpo. A gente quer se desvencilhar dessas ilusões de falsa identificação. Porém, nós também temos um corpo. E o Bhagavad Gita, ele vem para além de ensinar, para além de nos mostrar que a gente não é o corpo, vem também para ensinar, tá, mas agora você vai viver com um corpo por um tempo. Então, mesmo que você deva entender dentro de você que você não é o corpo, você também tem que saber como lidar com esse corpo. Isso é Dharma. Como lidar com a sociedade do jeito apropriado, de uma maneira honesta, íntegra e principalmente desapegada dos frutos das ações. Isso é o mais importante. Karmani evadikaraste mapale sukadashana makarmapala retudu matesemustua karmani. Depois a gente vai até aprender esse verso também, que é um verso do Bhagavad Gita, que Krishna fala para Arjuna, olha, você vai ter que fazer muitas coisas nesse mundo, Arjuna. Você pode trabalhar, você pode ter as suas metas materiais, você pode desejar construir a sua família, ter filhos, cuidar desses filhos, ter netos. Você pode fazer muitas coisas, Arjuna. Mas, mate sangustua karmani, makarmapala returbu. Você não pode se apegar aos frutos dessas ações. Você faz as coisas sem ficar tão apegado ao que deu certo, ao que deu errado, porque você não controla. O seu livre-arbítrio é limitado. Você tem um livre-arbítrio para poder escolher um pouco, mas o seu livre-arbítrio é condicionado por duas coisas, Arjuna. O seu livre-arbítrio é condicionado pelos seus sanskaras, né? Vamos botar essa palavra, que essa palavra é importante de aprender. Então, o livre-arbítrio... Depois eu corrijo. É controlado primeiramente pelos sanskaras. Sanskara significa impressões mentais. Já existem algumas impressões dentro da nossa mente. Isso já fala como a gente pensa. Então, se a gente é acostumado a sempre pensar de um jeito e a sempre reagir de um jeito, é porque isso já está dentro da gente. É como se fosse uma programação de um computador, né? O computador, ele funciona de um jeito específico, já tem uma programação nele. E a gente funciona do mesmo jeito. Então, por exemplo, se você conhece uma pessoa e você pensa assim, nossa, aquela pessoa, o João, é uma pessoa que toda vez que eu vou falar com ele de alguma coisa que precisa fazer, que ele fez errado, ele fica bravo, ele xinga, ele grita. Você acha que o João, ele faz isso, assim, em todos os momentos, com um livre-arbítrio? Você acha que ele escolhe reagir desse jeito? Ele está condicionado a reagir daquele jeito. São sanskaras, impressões mentais. Isso existe dentro da gente. Nós estamos condicionados a essas impressões mentais. Por isso que o nosso processo espiritual, de meditação, nosso processo de mantras, nosso processo de autoconhecimento, vai fazer com que a gente mude os nossos sanskaras de uma maneira positiva. Então, as impressões mentais que nos condicionam vão melhorar. A gente vai ser condicionado por impressões mais favoráveis. Esse é o caminho. Então, Krishna fala com Arjuna, você não pode se apegar ao fruto das ações, porque, primeiro, você é condicionado pelos seus sanskaras. Seu livre-arbítrio é condicionado por isso. Então, você não pode escolher fazer as coisas de um jeito. Por exemplo, alguém vai falar com você, olha, Arjuna, você vai ter que dar olha, João, você vai ter que dar uma palestra. Aí você fala, tá bom, vou dar palestra. Aí você quer muito aquilo, eu vou lá, eu vou dar palestra, e todo mundo vai gostar, todo mundo vai adorar minha palestra, eu vou ficar pensando isso. Tá bom. Você chega lá, você vai dar a palestra. E talvez você chegou lá no momento da palestra, você ficou muito tímido, né? Era para você não ter ficado, mas você ficou muito tímido, então não deu muito certo a palestra. Então, ou seja, você quis dar palestra, você quis que desse tudo certo, mas você estava condicionado a certos sanskaras. Então, o seu livre-arbítrio também é limitado. Você pensou, não, eu quero fazer essa palestra, vai ser incrível, eu vou fazer uma palestra muito boa, mas as suas próprias impressões mentais te condicionaram a não poder atuar da forma como você queria. Então, esse é o primeiro ponto.
Os nossos sanskaras nos limitam. As nossas impressões mentais limitam aquilo que é possível e impossível na nossa vida. Então, o processo espiritual, ele condiciona os sanskaras de uma maneira positiva. A gente olha para dentro da gente e percebe, olha, dentro da gente está programado um comportamento invejoso. Mas eu não quero mais ter isso. Não quero mais ter inveja. Só que aí, você pensa isso hoje. Eu não quero mais ter inveja. Aí chega amanhã, acontece alguma coisa na sua vida, e você viu que foi invejoso. Aí você fala, nossa, mas eu fui invejoso. E ontem eu falei, não quero mais ser invejoso. Por quê? Essa impressão ainda existe ali. Não é porque não querer que você tirou isso. Então, às vezes, a pessoa, não, agora eu não vou ser mais irritada. Eu não vou ser uma pessoa reativa. Eu não vou ficar mais sendo muito reativa quando alguém falar algo que eu não gosto. Você pensa, não quero mais ser assim, não gosto de ser uma pessoa assim. Aí, passa 2 dias, alguém vem e te provoca, você grita, xinga, quebra copo, e aí você pensa assim, nossa, mas eu falei que eu não queria mais ser assim. Só que não dava. Você não consegue. Você está condicionado a isso. Então, na realidade, é um processo mais profundo, que além de autoanálise, você deve ter práticas no seu dia a dia que proporcionam a transformação da consciência. E a gente pode fazer isso tanto de uma forma terapêutica, né? Olhando para dentro de si, tentando acostumar a pensar de uma maneira diferente, tendo muitas vezes até a ajuda de um terapeuta e tudo. Porém, na via de regra, esse processo é um pouco limitado. É quando você se determina a todo dia, de manhã, por alguns minutinhos que sejam, estudar um pouquinho, um conhecimento que eleva a sua consciência e praticar algum sadhana que eleva a sua consciência, por exemplo, você se sentar ali por 5 minutos e cantar o Mahamantra, né, que é um tipo de mantra. Meditar nisso. Essas práticas, ao longo dos dias e das semanas, vão mudar as impressões mentais. Então, não é que você não vai querer ser invejoso, é que você não vai ser mesmo. Já não está ali dentro mais. Mudou a impressão mental. Existia inveja, agora não existe. Foi recondicionado. Mudou a programação. Você pegou o computador e falou, não, esse sistema aqui está desatualizado. Vou programar de um jeito diferente, melhor. É isso que acontece dentro da gente, né? Então, Krishna fala, olha, o seu livre-arbítrio é limitado. Você está muito apegado a fazer as coisas acontecerem de um jeito, mas você sempre vai ser limitado pelos sanskaras, pelas suas impressões mentais. Então, você tem que ter calma, certo desapego, entender que você precisa melhorar os seus sanskaras. Primeira coisa. E Krishna também fala com Arjuna, você também é condicionado por uma outra coisa, já karma. Então, existe karma. E karma é um conceito védico muito importante. Karma para a gente não significa castigo. Karma para a gente não significa um carrasco na sua vida. Karma é simplesmente uma lei do universo de ação e reação. O que você plantou, você colhe. Positivo ou negativo. Então, se alguém ganha na Mega Sena hoje, a vida dela melhora muito, é porque é um karma. É um tipo de karma. Depois a gente vai aprofundar no conceito de karma também, a gente vai entender os tipos de karma que existem. Mas é um karma que a gente vai falar, um punya karma. É um karma, assim, que a pessoa fez uma coisa piedosa em vidas passadas e agora ela colhe. Né? E ela vai colher, não adianta ela não querer colher. Ela vai colher o karma. Se foi plantado, vai nascer. O karma é uma semente que sempre frutifica. Se você plantou, vai nascer. Pode até demorar, mas vai nascer. Se você plantou uma coisa ruim, vai nascer algo ruim. Então, o karma existe, a gente já está condicionado pelo karma. Então, às vezes a gente pensa assim, né? Eu vou... Esse ano de 2025, né? Esse dia uma pessoa falou comigo, né? Uma pessoa que fez um consulta de leitura de mãos comigo, ela falou assim, não, esse ano de 2025 eu vou ficar rica. Esse ano vai. Esse ano, de certeza, vai dar tudo certo, eu vou ficar muito rica, não, legal. É bom, esse tipo de pensamento pode ser, né? Você tem uma meta e você vai cultivar isso de uma maneira positiva. Não é assim que funcionam as coisas. Né? Então, Krishna fala para Arjuna, o seu livre-arbítrio ele é condicionado também pelos karmas. Os karmas vão mostrar correntes favoráveis e desfavoráveis na sua vida. Então, o seu livre-arbítrio é importante, você faz melhores escolhas. É importante que a gente tenha um livre-arbítrio muito consciente,
para fazer boas escolhas na nossa vida. Mas o ponto é, a gente não pode se apegar tanto a resultados concretos, aos frutos das ações, porque a gente não consegue fazer algo sem ser influenciado por karmas. Então, às vezes a pessoa, ela vende um curso na internet falando assim: eu era muito pobre e eu fiquei rico, e eu segui um método. E esse método é a chave do sucesso. Vou ensinar para vocês também a chave do sucesso. Deu certo comigo, vai dar certo com outras pessoas. E não vai dar certo com outras pessoas. Por que não vai dar certo? Porque a dinâmica da vida das pessoas é diferente. As possibilidades que se abrem é diferente. Talvez o livre-arbítrio, as escolhas que aquela pessoa fez, foram legais. Teve boas escolhas. Mas você pode ter certeza, nada que a gente colhe na nossa vida é proporcionado só por escolhas. As escolhas fazem muita diferença. Nosso livre-arbítrio é muito diferente. Faz muita diferença. Mas é sempre condicionado pelo karma. Por isso que o processo espiritual não é um processo de querer fazer com que a nossa vida seja perfeita. Porque ninguém vai conseguir fazer isso. Qualquer pessoa, rico ou pobre, brasileiro, americano, europeu, jovem ou velho, homem ou mulher, todos têm karmas negativos para colher também. Então, a sabedoria espiritual é saber lidar com tudo. É saber lidar com a felicidade, que nós naturalmente vamos aspirar. Ou seja, todo mundo quer felicidade. Todo mundo quer ter uma liberdade financeira. Todo mundo quer ter um bom casamento, uma família saudável. E é errado desejar isso? Claro que não. A gente deve desejar isso. É verdade. Mas o que Krishna está falando para Arjuna é: quando não dá certo, aprende a não sofrer por isso. Porque muitas vezes não vai dar certo aquilo que você deseja. E você está preparado para isso? Porque vai acontecer. Já estou te adiantando. Arjuna, agora você tem várias ambições, várias aspirações. Você deve ter mesmo, né? Só que você sabia que muitas dessas aspirações não vão dar certo? E vão acontecer eventos na sua vida que você não quer. Aí a Arjuna fala: mas por quê? Como você sabe disso? Eu sei disso porque você é humano e porque você está vivendo aqui num mundo onde a realidade é duaya. Uma outra palavra a mais. Duaya, assim que escreve. Duaya significa dual. O mundo material é dual, é duaya. Então, existe felicidade, existem muitas coisas boas, mas existe coisas que nos trazem aflição também. Isso sempre vai estar presente na vida de qualquer pessoa, brasileiro, americano, jovem, rico, homem ou mulher, preto ou branco, todo mundo vai viver momentos agradáveis, momentos desagradáveis. Só que Krishna está falando: Arjuna, você não pode ter uma consciência dual. Mesmo que o mundo seja dual, você tem que ter uma capacidade interna de não se apegar tanto, para mesmo quando as coisas dão errado, você não sofrer tanto internamente. Isso é sabedoria. Então, sabedoria é fugir dos problemas? É não fazer mais nada? Falar assim: eu não vou fazer mais nada na minha vida, não. Vou me enfiar numa caverna e vou virar as costas para o mundo. Não vou ter mais responsabilidades, não vou ter mais ambições. Krishna fala: não é isso não, Arjuna. Karma nieva descaraste. Você faz as suas atividades, você tem as suas ambições, você tem as suas responsabilidades profissionais, pessoais, familiares, você tem tudo isso. Mas Karma nieva descaraste ma padesu kadachana. Você não fica o tempo todo apegado ao que você vai colher através dos seus esforços. Você faz o que é certo. Isso é Dharma. Você faz o que deve ser feito, mas você não se apega tanto. Você entende que você não pode controlar os resultados. Existe um karma, existem sânskaras. Você tenta fazer o melhor, você vai dar o melhor. Mas se não acontecer do jeito que você esperava, tudo bem. Isso é sabedoria. Pensa numa pessoa sábia. Tenta imaginar assim, um conceito de um sábio, um estereótipo de um sábio. Não sei, um monge muito velhinho, uma pessoa que é muito sábia, assim. O conceito que todo mundo vai imaginar é uma pessoa que ela não sofre tanto quando problemas acontecem.
né? Uma pessoa que tem uma sabedoria, tem uma tolerância, tem uma calma. É uma pessoa que não fica julgando as outras pessoas, falando, esse é bom, esse é ruim. Mas é uma pessoa equânime, assim, né? Que ela vai ser bondosa com todo mundo, sem criar muita discriminação. Então, na realidade, a sabedoria védica deve nos levar a esse tipo de possibilidade. De internamente não ser dual da forma como o mundo é dual. Ou seja, Krishna fala, Arjuna, o mundo é dual. Às vezes tem felicidade, às vezes tem infelicidade. Às vezes é verão, é calor, às vezes é inverno. Mas você, não. Você pode ser completo, pleno e equânime frente a todas as experiências, agradáveis e desagradáveis. Você vai viver tudo, mas de uma maneira mais equânime. Isso é sabedoria, né? Então, a gente vai aprender depois um verso muito especial no Bhagavad Gita, que é Matra esparsas tu kanteya, sitosna sukadukada hagama painonityastam stitiksha swabharata. Krishna fala com Arjuna, Arjuna, você agora está o tempo todo pensando, quero felicidade, não quero infelicidade. Mas imagina, Arjuna, se você também ficasse pensando, quero verão, não quero inverno. Você vai conseguir mudar a existência do inverno e do verão? Tudo tem seu tempo, Arjuna. São ciclos da realidade. Talvez você goste mais do verão, talvez você não goste tanto do inverno, mas você vai ter que viver os dois. E será que você vai ficar 6 meses do inverno pensando, quero verão, não aguento mais esse inverno é muito frio, estou sofrendo muito, quero verão logo, que dia que vai acabar isso? Ainda faltam não sei quantos meses, né, de frio, 3 meses, ou alguns lugares vai ser 6 meses de frio, quero logo o verão, né? Não faz muito sentido você fazer isso. Então, Krishna fala, Titikshasva Bharata. Olha, Arjuna, um sábio, ele tolera. Ele entende que a felicidade e o sofrimento são estações do ano. Vem a felicidade, ótimo, eu gosto da felicidade, eu gosto do verão, eu gosto de ter coisas boas, eu vou desejar ter coisas boas. Mas depois isso já acaba também, e também vem dukkha, que é a infelicidade. Vem shuka, que é a felicidade, e depois vem dukkha. Já aprendi todas essas palavras, né? Agora estou introduzindo. E depois vem dukkha, que é a infelicidade. E aceita. Chegou a hora da infelicidade. Como é que você vai digerir essa experiência? Aconteceu algo que você não queria, que você não gosta também. Mas será que você precisa ficar lamentando e sofrendo com isso? Ou você pode aprender a digerir e vivenciar esse momento de não tanta satisfação? Né? Isso significa não se apegar tanto aos frutos. Pode falar, Lei. Lá vem eu. Ô, Bernardo, você fala da colheita, né? Assim, a gente planta, a gente tem tentar se manter bom e intacto com o nosso estado interno e não deixar as circunstâncias nos abalar. Uhum. E você fala do karma, né? Então, assim, é o que você falou, o inverno, né? Às vezes eu falo, gente, mas não foi isso que eu plantei. Essa colheita aqui, alguém está me entregando a colheita de outra coisa, não fui eu que plantei isso. E aí é o que você disse, o karma. O karma, ele pode vir de outras existências, certo? A grande maioria de outras vidas. E aí, é claro, eu penso assim, né, que a gente está aqui para ter uma experiência humana e nos melhorando, né, mudando de fase, né? E aí, no caso, como é que eu identifico? Porque a gente muda de fase quando a gente aprende a lição, né? Penso isso. Igual no videogame, né? Consegui atingir tudo, pronto, mudei. E aí, assim, como é que eu posso, de repente, entender esse karma, né? Assim, se não foi a Alexandra que ocasionou, foi a alma da Alexandra que vivenciou em outra ocasião, como é que eu poderia trabalhar isso de uma forma mais eficaz, para entender o significado do que está acontecendo, né? Desse karma que a Alexandra entende que, tipo, tá, não fui eu que plantei tudo isso. Então, olha, primeiro ponto. O seu caminho
de purificação interna vai te levar a entender que você, na verdade, não é a Alexandra. Uhum. A Alexandra, na verdade, é um processo que está acontecendo agora. E você não é isso, você está vivenciando isso. Assim como você já vivenciou outros processos. Então, tá bom. Eu não sou o Pranavananda, eu não sou o Bernardo, né? Mas o que é, então, o Pranavananda? Ele é um processo kármico até em certo sentido. Porque é um processo que está trazendo vários karmas de vidas passadas, favoráveis e desfavoráveis. Então, a própria forma do nosso corpo já é um karma. A própria forma. Se você nasce no Brasil com uma cara mais miscigenada, ou lá na China com aqueles traços específicos, isso já é um karma também. Tudo é karma. A gente está colhendo as dívidas passadas. O karma é bem complexo, na realidade. E a partir do momento que nós entendemos que o Pranavananda, o Bernardo, não sou eu, que esse Bernardo não sou eu, na verdade é um processo, então a gente vivencia esse processo com mais distanciamento. E um sábio é essa pessoa. Um sábio é a pessoa que consegue ter distanciamento do eu externo. Existe o nosso eu verdadeiro, existe o nosso eu temporário, que é um eu externo. Então, o Bernardo é uma identificação temporária. Assim como o Pranavananda, a mesma coisa. É uma identificação temporária. E agora a gente está muito identificado com isso, né? O tempo todo eu estou pensando isso. Eu sou o Pranavananda, eu sou o Bernardo, eu sou assim, eu sou brasileiro. Essas coisas me pertencem, essa casa aqui é minha, não é de ninguém mais. É minha, é minha. Não é seu. Isso é uma concepção ilusória também, né? Claro, pode ser que essa casa seja da jurisdição desse corpo, mas a verdade é, eu estou aqui agora. Será que eu vou estar aqui semana que vem? Será que essa alma vai estar aqui? Pode ser que não. Daqui a 100 anos, com certeza, não vai estar. Né? Essa alma já vai ter passado para outro lugar. Então, a gente está vivendo um processo agora, mas depois a gente já vai para outro lugar. Né? Então, mesmo os familiares, a gente fica muito identificado, né? A minha mãe, o meu pai, o meu filho. Claro, a gente deve ter amor por isso. A conexão familiar é algo virtuoso. Né? Ter laços familiares profundos, já que são pessoas bem conectadas karmicamente. Se a gente nasceu como filho de tal pessoa, ou como mãe de tal pessoa, é porque a gente já tem uma conexão forte de vidas passadas, né? Certa coisa, conexão kármica. Mas a nossa conexão é temporária também. Então, aqueles corpos que agora estão conectados, estão de uma maneira temporária. Imagina um rio. Já viu que quando o rio a correnteza está correndo, ficam umas folhas, né? Assim, as folhas que caíram das árvores, depois foram acompanhando o rio. Aí você chega na ponta, assim, numa margem do rio, e você viu que tem várias folhas juntas, elas estão ali, ó. Agora são 10h20 da manhã. Se eu for ali no rio, eu vejo que tem várias folhas juntas, né? Se eu voltar daqui a pouco, 11h30 da manhã, cada folha já foi para um lado. Não tá mais. Então, mesmo na conexão, não, cada um já foi para um lado, um lugar totalmente diferente. Então, é a mesma coisa da nossa vida. A gente se conecta a algumas pessoas, a gente se conecta a algum corpo, mas de uma maneira temporária. Daqui a pouco a nossa viagem já vai para outro lado.